Boa noite. Quais os mecanismos possíveis para estabelecer a governabilidade? Toda resposta aponta para a Constituição, que reúne o conjunto de normas e leis de um país. Mas uma Carta Magna não se fecha em si mesma e, portanto, há brechas para que alguns de seus artigos sejam alterados através de PECs, projetos de lei e mesmo através de medidas provisórias. No programa de hoje, nossos convidados esclarecem o que são esses dispositivos jurídicos e analisam também suas utilizações com finalidades econômicas e políticas. O presidente Temer está sendo apontado como campeão em adição de medidas provisórias. O instrumento tem força de lei e só deve ser usado em casos de relevância e urgência, o que nem sempre acontece. Para falar sobre o tema, estão aqui Glauco Salomão, professor de Direito Constitucional da Unicap e da UPE. Seja bem-vindo, Glauco. Muito obrigado pelo convite. Temos também a presença de Elton Gomes, cientista político e professor da Faculdade Damas. Também pronto aqui para a gente conversar. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. E fecha a nossa mesa Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas ou dando a sua opinião através do WhatsApp 81 988 30 7098. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pela internet através do www.ufpe.br/NTVRU. Bem, e aí a gente começa a nossa conversa, que ela vai ter um caráter político, obviamente, né? Porque não dá para falar sobre essas questões sem a gente trazer uma interpretação do porquê de se utilizar tanto esses dispositivos, mas também a gente precisa ser um pouco didático no sentido de esclarecer à população o que é isso que a gente tanto ouve falar no dia a dia da mídia. Então vamos começar com o Glauco, explicando para a gente aí o que é, na verdade, uma medida provisória. Bom, a medida provisória ela foi instituída pela Constituição de 88. Não havia nenhuma Constituição pretérita e o que havia de semelhante era exatamente o antigo decreto-lei, né, que inclusive era utilizado dentro de um regime mais autoritário e aumentava os poderes do presidente. Então, a Constituição de 88 extinguiu o decreto-lei e criou esse novo mecanismo. Só que a medida provisória ela foi pensada inicialmente no âmbito de um debate em que se pretendia instaurar um sistema parlamentarista. Então, nesse modelo parlamentarista, o primeiro-ministro ele não teria, digamos, tanto estímulo assim a exercer uma atividade legiferante, quase que em substituição ao parlamento. Mas aí, no modelo presidencialista, que acabou prevalecendo, o presidente ele usa esse expediente, que em tese seria para tratar de questões urgentes e relevantes, justamente quando, pelo próprio tempo do processo legislativo normal que deve se desenvolver no Congresso Nacional, o governo ele tem que dar uma resposta mais imediata a um assunto. Então, acaba sendo uma espécie de uma legislação de urgência que o presidente edita para tratar de determinados assuntos. Elton, não pode ser usado como medida provisória em matérias de competência de lei complementar, não é isso? Que não sejam objeto de delegação legislativa. Outra, legislação em matéria penal, legislação em matéria tributária. Isso é respeitado? Nos seus aspectos jurídicos formais, sim. Porém, o presidente da República Federativa do Brasil é um dos chefes executivos dotado das maiores capacidades legiferantes do planeta. Ele tem competência para poder iniciar o processo legislativo ordinário mediante a proposição de projeto de lei. Ele tem competência exclusiva para poder propor o orçamento, para poder criar nova tributação, para poder decidir a respeito de questões da administração pública e, do ponto de vista formal, como eu falei, esses elementos que são vetados nas MPs são respeitados. Porém, e nós discutimos aqui em off antes de começar o debate, cada vez mais existe uma prática na arena política brasileira através da qual o chefe do Executivo, o presidente da República, propõe uma medida provisória que versa sobre um tema diverso desses que são vedados e, através da sua maioria,
representado nas duas casas, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados e a Câmara Alta, o Senado Federal, eles começam a fazer uma série de adendos que adentram por esses elementos, né, de direito penal, direito administrativo, tributário, e isso tem sido um ponto problemático discutido pela literatura acadêmica do Brasil hoje. Paulo Rubens Santiago, tem uma matéria que saiu no Estadão, ela é uma matéria de janeiro, mas eu fiz questão de trazê-la para cá para ver se a gente faz uma atualização. Lá em janeiro já dizia, em pouco mais de 1 ano e meio de mandato, o presidente Michel Temer superou seus antecessores e alcançou o posto de recordista em adição de medidas provisórias desde 2001. Só na última semana, ou seja, a última semana do ano de 2017, Temer editou 6 medidas provisórias, alcançando 91 desde maio de 2016. 39 foram convertidas em lei e a maioria, 44, ainda estava em tramitação. Ou seja, aqui a gente já tem números alarmantes lá do final de 2017. Quais são os números atuais? Você tem acompanhado isso? E o que é que acontece com a cabeça de um presidente quando ele tem isso como um instrumento para manipular? Ou seja, a nossa Constituição ela está permitindo que os presidentes eles tenham superpoderes? Olha, eu acho que é bom recuperar o que disse o professor Glauco. Quando a Constituição de 1988 incorporou a faculdade da edição de medidas provisórias, é bom lembrar que a Constituição de 88 ela nasceu de um processo constituinte, um processo de crescimento da participação popular, de fortalecimento da democracia no fim da ditadura. Depois dessa onda, dessa vaga que cresceu de participação, houve um processo de refluxo até hoje. E na medida em que a democracia ela se enfraquece, a participação popular se enfraquece e os olhares da sociedade sobre o Congresso desaparecem, você começa a ver a proliferação de todo tipo de negociata, todo tipo de degeneração. E o que a gente viu de lá para cá é esse momento de clímax em que um presidente que não foi eleito diretamente pela maioria da população, que tem uma dívida enorme com o sistema financeiro, com o patronato que apoiou o processo do golpe, ele agora está pagando todos os boletos que deve para quem deu apoio ao golpe de 2016. Não há nenhuma justificativa, nem jurídica, nem econômica, nem política, para essa indústria de medidas provisórias. Então, através dessas medidas provisórias, o presidente golpista Michel Temer lança a mão desses instrumentos para responder a um conjunto de interesses dos quais ele é devedor e, ao mesmo tempo, para permitir que a sua base, que é a base mais corrupta da história do parlamento brasileiro desde a República, a sua base use as medidas provisórias para fazer os negócios que nós sabemos. Envia-se uma medida provisória, por exemplo, a grosso modo, para tratar de pneu de carreta, e aí alguém chega lá e bota uma emenda que vai falar sobre energia elétrica, o outro vai falar sobre cartão de crédito, o outro vai falar sobre combustíveis. Ou seja, enfiam-se nas medidas provisórias emendas as mais diversas, distintas do objeto prioritário da discussão da medida provisória e, através disso, essas bancadas corruptas e fisiológicas vão fazendo o seu caixa de campanha. Então, você tem um presidente que tem débitos enormes com o patronato privado e com o sistema financeiro, quer pagar a dívida do golpe através desses interesses, e você tem uma bancada que é louca para comer, é uma bancada que quer se alimentar desses interesses, e aí, cada semana são 2, 3, 4, 5, 6 medidas provisórias. É um processo vergonhoso de degeneração brutal da representação da sociedade no Congresso. Não há nenhuma necessidade dessa indústria de medidas provisórias, não há nenhuma necessidade desse recurso exaustivo a tantas matérias legislativas que deixam o parlamento, de certa maneira, aqueles que são sérios e tem muita gente séria que não consegue operar dentro do parlamento, deixam até confusos, porque você tem prazos curtíssimos, é uma barganha imensa você definir quem é um relator de uma medida provisória, quem constitui a comissão especial de uma medida provisória. E veja que houve alguns ajustes que antes se dava parecer de medida provisória em 24 horas, sem sequer a comissão discutir a matéria. Certo. Glauco, tomando com base, inclusive, as falas que vocês trouxeram aqui nessa primeira rodada, a impressão que dá é que é um instrumento de poder para o qual a sociedade acaba não tendo controle. Ou seja, nós estamos fragilizados por conta de uma prerrogativa que é uma prerrogativa constitucional? É interessante analisar o seguinte, a medida provisória, ela acaba criando uma certa distorção no sistema de separação de poderes, porque ela deveria ter sido utilizada desde o início da Constituição de maneira excepcional,
justamente nesse contexto de resgate da democracia, quem deveria exercer o papel de criador de leis seria o Congresso, o Parlamento, e não o Presidente da República. No entanto, ela acabou, diante da frequência com que ela é utilizada, é o Executivo que legisla no lugar do Congresso. E é importante destacar também o seguinte, o procedimento que a Constituição prevê na edição da medida provisória, de certa maneira, contribui para essa hipertrofia do Executivo. O modelo inicial permitiu o seguinte, o presidente edita a medida provisória, ela duraria 30 dias, só que não havia previsão de limite à reedição. Então, o presidente poderia ficar reeditando por mais 30, mais 30, mais 30, e aquilo que era provisório acabava sendo definitivo. E, com isso, o parlamento deixaria de exercer o seu papel. Depois, com a emenda constitucional 32, se tentou frear um pouco esse abuso legislativo do presidente. Então, hoje são 60 dias, podendo prorrogar por mais 60, mas ainda assim há um outro fator que desequilibra, que é o prazo para o trancamento da pauta. O presidente edita a medida provisória e, se o parlamento não analisar aquela medida provisória dentro de um prazo, isso acaba congelando a pauta do parlamento. Então, ele fica engessado por conta do presidente, que dita a agenda do Congresso. Elton, aí nós temos uma medida provisória aqui no Brasil que certamente ela segue parâmetros de outras nações. Fala-se muito no modelo italiano. O que seria esse modelo italiano? Até que ponto ele acaba interferindo na constituição dessa nossa MP? Como o Glauco bem colocou, o Instituto da Medida Provisória não estava previsto no novo ordenamento legislativo que se estava desenhando por ocasião da Assembleia Constituinte. Nem a queda de braço que existia entre parlamentaristas e presidencialistas acabou por se trazer um instrumento que é próprio dos sistemas parlamentares, essa iniciativa legiferante do Executivo, já que nos sistemas parlamentaristas, a rigor, não há separação entre o Executivo e o Legislativo. Na verdade, o Executivo se forma a partir de uma maioria legislativa, partido ou coalizão de partidos que tenha maior número de cadeiras indica o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, efetivamente responsável por levar a termo a administração ordinária. E essa estrutura que vem da legislação italiana, ela faz muito mais sentido no sistema parlamentarista de coalizão, que é o que vige na República Italiana até os dias de hoje. Na Itália você tem 5, 6 partidos fortes e o primeiro-ministro não consegue governar, não consegue compor a maioria sem compor antes uma coalizão. Daí a necessidade dele ter algum mecanismo para poder propor legislação sem necessitar necessariamente que isso venha do corpo do parlamento. Até porque, a rigor, o primeiro-ministro ele é um parlamentar. No nosso caso, a gente não só tem o presidencialismo por conta do histórico acumulado que existe no Brasil de executivos fortes, desde o período imperial, passando pelo momento da República Velha, passando por todo o período varguista, posteriormente a ditadura militar, etc. Ou seja, a hipertrofia do executivo de modo geral e a tendência do cidadão de identificar a produção da política pública com o executivo, e se trouxe esse mecanismo que alguns estudiosos avaliam como uma espécie de reedição dos antigos decretos-leis da ditadura militar e outros entendem como uma espécie de mecanismo híbrido que congrega elementos do parlamentarismo no seio do mecanismo do sistema presidencialista. E, no nosso caso, o presidencialismo ele tem uma particularidade muito importante que tem que ser mencionada. Nós vivemos no presidencialismo de coalizão. Ou seja, o nosso modelo presidencialista não é aquele presidencialismo que pode ser exemplificado, por exemplo, no modelo norte-americano, onde você tem 2 partidos e o partido que conseguir fazer maioria na Assembleia vai ter a direção de todas as comissões, vai dar o tom da prática legislativa. No nosso caso, é preciso compor uma aliança em nível nacional, várias outras em nível propriamente estadual, por conta do federalismo, e o decreto acaba sendo, ou melhor dizendo, a medida provisória, acaba sendo um mecanismo através do qual o chefe executivo se furta dessa intensa e dinâmica, profunda, recorrente negociação com o parlamento. Paulo Rubens Santiago, a população ainda pode elaborar um projeto de lei, né, e aí ter uma participação democrática na alteração de alguma coisa na Constituição. Já a medida provisória ela é exclusiva do presidente. Pelo que vocês colocam, a medida provisória ela pode ser muito perversa com a sociedade. Então, eu te pergunto, ela entrou na Constituição de 88.
a gente terá de conviver com ela por tempo indeterminado ou seria possível se encaminhar algo que alterasse ou que tirasse essa força da medida provisória na nossa Constituição? Olha, eu vou só dar um exemplo bem claro da pouca vergonha que se transformou essa indústria de medidas provisórias. Você não pode fazer medida provisória sobre matéria tributária, mas o governo tem feito sucessivas medidas provisórias que tratam das consequências da matéria tributária, que é a administração da arrecadação. A questão do refinanciamento da dívida ativa tributária. São aproximadamente 40 medidas provisórias que tratam do refinanciamento dessa dívida com o histórico perverso. As grandes empresas que devem bilhões e bilhões, hoje eu estimo que o estoque da dívida ativa previdenciária e não previdenciária ultrapasse 2 trilhões de reais. Então as empresas são flagradas, confessam o débito, entram no parcelamento, pagam a primeira, recebem uma certidão positiva de que estão em dias com a Receita e pouco depois deixam de pagar. Há, inclusive, um time de empresas que a Receita Federal publica no seu próprio site, chamadas devedoras contumazes. São mais ou menos 2.000 empresas que devem mais de 130 bilhões à Receita Federal. 130 bilhões é mais do que o orçamento anual do Ministério da Educação. Então, o que nós temos que fazer? Você pode, sim, alterar essa amplitude do recurso sucessivo às medidas provisórias, mexendo na Constituição, mas não com esse Congresso que você tem. Essa é uma questão que merece um olhar positivo, profundo da população, dos cientistas políticos, dos movimentos sociais. A nova legislatura que vai se empossar a partir de 2019, ela pode chegar no Congresso com algumas bandeiras. E uma dessas bandeiras, certamente, é reformular o Instituto da Medida Provisória, porque ele tornou-se um instituto banal, usado como balcão de negócios entre o presidente e os grupos econômicos e entre o presidente e a sua base parlamentar. E eu repito, essa é a mais corrupta base parlamentar da história do parlamento desde a redemocratização. E também escolher um governante que respeite a medida provisória e que faça o uso de acordo com o que está posto na Constituição. Se você me permite, via de regra, né? A pressão por medidas provisórias, ela vem dos grupos econômicos, sobretudo em função de crises econômicas, problemas fiscais, problemas ligados à atividade econômica em si, e ela também sofre a influência não interna no Brasil, mas a influência da grande economia internacional. Uma das medidas provisórias que mais acolheu apelos e intervenção de deputados a favor de grupos econômicos foi a medida provisória do chamado refis da crise, que se estendeu em várias versões até 2011, 2012. Então, todo esse aspecto do peso econômico na vida do cidadão e das empresas termina pressionando o governo e o governo quer aprovar e aí ele envia medidas provisórias, frequentemente banalizando o instrumento da medida provisória. Ok, a gente faz o primeiro intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre as medidas provisórias, as PECs e os projetos de lei que tramitam no nosso parlamento. Até já.